Você é daqueles que adora um belo conto de terror? Gosta de livros de terror e histórias assustadoras? Então, este vídeo foi gravado pensando em você. Listei os 10 maiores escritores de terror de todos os tempos. Eu vou trazer aqui para você cada autor, um pouquinho sobre ele, evidentemente a indicação da bibliografia para você poder ler e se espantar, o sangue dar aquela gelada durante a meia-noite enquanto você estiver lendo. Mas antes de começar, deixe o seu like, faça sua inscrição no vídeo, ative as notificações porque sempre rola vídeo legal aqui no canal. Vamos lá. Em primeiro lugar, essa é uma lista crescente, tá? Então, em primeiro lugar, vamos considerar aqui o maior de todos, o papa do terror, Edgar Allan Poe. Ele é simplesmente o maior escritor de terror de todos os tempos. Ele foi o pai do gênero do conto de terror, no sentido de terror psicológico, suspense, um escritor de mão cheia que escreveu algumas das obras mais importantes do terror, na poesia e na prosa. Você já deve ter lido alguma coisa ou pelo menos ouvido falar do Edgar Allan Poe. Aqui estão as recomendações de obras que você precisa ler. O Corvo, que é um poema de terror, uma coisa muito inusitada para a literatura. O Gato Preto, O Coração Delator, A Queda da Casa de Usher e O Barril de Amontilhado. Poderia citar também O Poço e o Pêndulo, mas eu vou deixar você com essas recomendações porque são todas obras fantásticas. Em segundo lugar, Stephen King. Alguma vez você já ouviu este nome? Já deve ter assistido alguma série, algum filme, porque as obras do Stephen King são adaptadas para o cinema constantemente. Ele costuma escrever obras longas, densas, ele aprofunda muito no horror psicológico e, claro, existem cenas sangrentas dentro da sua literatura. As formas de destaque aqui: Carrie, a Estranha, O Iluminado e It, a Coisa. Você já deve ter visto por causa do hype que isso aí fez nos últimos anos. Em terceiro lugar, H.P. Lovecraft ou H.P. Lovecraft, o mestre da fantasia de terror, o criador de algumas das criaturas mitológicas que já deixaram de ser o próprio mito e já foram transformadas em crendice popular, como o próprio Cthulhu. Você já ouve falar de Cthulhu em diversos vídeos, em diversas páginas, as pessoas falam sobre isso. O foco do Lovecraft é um horror mais voltado para o sobrenatural, no sentido de criaturas fantásticas, certo? E muito daquilo que ele escreveu também foi adaptado para as telonas. Mas uma coisa curiosa é que você tem muitas músicas que acabam tematizando textos do H.P. Lovecraft, a exemplo de Iron Maiden e Metallica. Uma das músicas mais famosas do Metallica, The Call of Cthulhu, foi baseada na obra do Lovecraft. Alguns livros para você poder se inspirar e ler. O primeiro deles, Narrativas de Horror, Histórias Ocultas, Panteão dos Mitos e O Chamado de Cthulhu. Em quarto lugar, O Rei dos Vampiros, Bram Stoker. Sim, o autor do Drácula. Ele ficou extremamente famoso por causa da obra tematizando o Conde Drácula. E nós não teríamos o universo vampírico de hoje, desde os vampiros mais escabrosos até aqueles vampiros que ouvem o K-pop, se não fosse a obra do Bram Stoker. Destaques para você ler: Drácula, Os Sete Dedos da Morte e Contos Estranhos. Em quinto lugar, um cara que está constantemente aterrorizando as pessoas nas telonas, Clive Barker. Ele concebe histórias inimagináveis de um horror surreal e insano. Obras do Clive Barker, só para você ter aí poder experimentar um pouquinho: Hellraiser, o Renascido do Inferno, O Desfiladeiro do Medo e O Evangelho de Sangue. Em sexto lugar, Mary Shelley. Mary Shelley tem uma obra de terror que fez com que ela entrasse no universo dos autores de textos
horripilantes. E a obra é Frankenstein, a história do Dr. Victor Frankenstein, que consegue dar a vida a uma criatura, um monstro, né, que o persegue. E é uma obra fantástica, tem um misto de horror e romantismo, e é uma obra que deve estar na sua cabeceira. Você tem que ler. Não entra no céu se não tiver lido Frankenstein. Em sétimo lugar, Dean Koontz. É uma posição questionável, porque muita gente critica esse autor. Quando ele erra a mão feio, erra assim pra valer. Mas quando acerta, produz obras muito, muito boas do gênero do terror. E eu destaco pra você O Portão do Inferno, Carne no Fogo e Semente do Demônio. São obras que você precisa conhecer para se aprofundar mais no gênero do terror. Em oitavo lugar, Jonathan Maberry. Nós temos aqui um autor americano que é muito versátil e é muito conhecido pela sua literatura que tematiza zumbis. É dele a obra Paciente Zero, também é dele a obra que foi adaptada para o cinema, um fabuloso texto, O Advogado do Diabo, e Ruína e Putrefação. 3 obras para você conhecer esse autor americano. O nono lugar é dele, Richard Matheson, que foi o cara que concebeu Eu Sou a Lenda, né? Ele trabalha com um terror distópico, né? E ele costuma escrever basicamente sobre temas distintos a cada obra, não fica sempre no mesmo tema, mas ele abraça o terror com muita força. Suas obras de destaque: Hell House, A Casa do Inferno, Eu Sou a Lenda e Outros Reinos. Em décimo lugar, Anne Rice, mais uma autora, e agora uma autora que fala sobre vampiros, mas não vampirinho de boa, vampirinho que ouve K-pop ou música emo. Ela trabalha com o universo da luxúria dos vampiros, e dela são as seguintes obras: Entrevista com o Vampiro, Lestat, o Vampiro, A Rainha dos Condenados e Cânticos de Sangue. E aí, tá preparado para levar alguns sustos? Então conheça essas obras, aprofunde-se, leia, tenho certeza de que você vai adorar. Até o nosso próximo vídeo.